Oi, galera. Então, só passando aqui rapidão antes do programa começar. O programa, então, ele é o primeiro episódio aí do Conversa Passada, que vai ser tipo um podcast, uma conversa entre várias pessoas aqui no canal sobre determinados assuntos da paleontologia ou da paleomídia. E nesse episódio a gente fala de um documentário chamado Dinosaurs: The Final Day, que foi um documentário narrado pelo David Attenborough e produzido pela BBC, que foi lançado agora dia 15 de abril. E eu só tô gravando esse adendo porque a gente meio que esqueceu durante o programa de falar qual era a sinopse do documentário. O fato é, o documentário ele fala um pouco sobre a extinção dos dinossauros, mas mais especificamente ele trabalha com a descoberta de um lugar chamado Sítio de Tanis. O Sítio de Tanis é um sítio paleontológico descoberto lá nos Estados Unidos, que, de acordo com os pesquisadores, seria um sítio formado no dia do impacto do meteorito que causou a extinção do final do Cretáceo. Né? Então, eles, durante o documentário, mostram diversas evidências de por que aquele sítio teria sido formado no dia do impacto do asteroide, né? do meteorito, certo? Então, basicamente, é essa a sinopse do programa, né? Eles mostrando como eles chegaram à conclusão que aquele lugar foi formado no dia do impacto do meteorito. E a gente vai discutir sobre isso e sobre a extinção do final do Cretáceo nesse programa, certo? Tem spoilers do documentário nesse programa, se é que existe spoiler de documentário, então assista por sua conta e risco e bom programa aí para vocês, beleza? É nóis. Olá, pessoal. Bem-vindos, então, ao primeiro episódio do Conversa Passada, nosso programa aí onde a gente vai bater papo com diversos pesquisadores entusiastas da paleontologia sobre alguns assuntos da paleontologia e da paleomídia também. Né? No episódio de hoje eu estou aqui com alguns convidados ilustres, como, por exemplo, a professora doutora Aline Gilardi, paleontóloga e divulgadora científica no Colecionadores de Ossos. Também temos o Marcos Pinheiro, aí, um nosso colega muito ativo na paleointernet, é estudante de geociências na USP e paleoartista também. E também aqui o meu querido amigo David, que é divulgador científico lá no perfil do Twitter Um Experimento, e também é o co-host, né, dessa nova série de podcasts, de bate-papos que a gente vai ter aqui no canal. Então vocês vão ver eu e o David aqui muitas vezes. Muito obrigado pela presença, pessoal. David, quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Espero que beleza. os vejo muitas vezes aqui. Agradecer muito a vocês que estão levando esse podcast para frente. Obrigada pelo convite e por estrear isso aqui, isso é muito maneiro. Poxa, só gente. Muito obrigado, Alberto. Obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado muito pelo convite. É um prazer, é tudo meu. Perfeito. E a gente está aqui para falar de um assunto um pouco trágico, mas muito interessante, né? Que é a extinção dos dinossauros. Então, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco, principalmente inspirados aí pelo lançamento do documentário Dinosaurs: The Final Day, né, o documentário da BBC com o David Attenborough. Não sei se estou pronunciando o nome dele certo, mas vocês sabem quem é. Que estreou agora não, né? Dia 15 de abril na BBC, e que fala um pouco sobre a extinção dos dinossauros, certo? Bom, então, já que a gente vai falar sobre esse assunto, eu gostaria de começar perguntando a vocês o que vocês acharam do documentário, né? Quais foram suas impressões sobre o documentário no geral? Vou deixar a Aline primeiro, porque ela é mais importante de todos nós aqui. Não, gente, é horrível começar, mas tá, eu vou tentar. Deixa eu respirar aqui, depois você corta falando bobagem. Beleza. Olha, eu sou suspeita pra falar porque eu sou fã do David Attenborough e tudo que ele faz, assim, eu vou ser cadelinha, né? Eu gosto muito da forma dele comunicar ciência, foi uma das pessoas que mais me inspirou na comunicação científica, e não só queria ser paleontóloga quando eu crescesse, eu queria ser o David Attenborough quando eu crescesse. Então,
Então foi muito especial e emocionante assistir o documentário. Vou falar pela parte Aline pessoa e depois pela parte Aline pesquisadora, tá? Eu passei o documentário inteiro boquiaberto, encantada com a possibilidade de a gente ter uma janela tão especial no tempo que permitisse com que a gente enxergasse acho que um dos momentos mais famosos, né, da história do nosso planeta. Agora, pelo pesquisador, eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, muito legal as evidências que eles estão mostrando, mas como qualquer tipo de narrativa em um vídeo simples, tudo isso pode ser facilmente construído para parecer alguma coisa que não é. Então eu fiquei bastante preocupado, né? Preocupada pensando que se a gente tem algo muito extraordinário, a gente precisa de evidências extraordinárias para sustentar aquilo também. De fato, eles mostram algumas evidências que são de cair o queixo, né, ao longo de toda a apresentação. Mas fiquei preocupada por não ter havido ainda uma publicação ou algumas publicações falando sobre a maior parte do que foi apresentado ali. Então, eu não vou dar spoilers ainda, só falando no geral. Acho que nesse documentário de um pequeno dinossauro lá, e que a gente não tem o artigo científico sobre isso ainda, com boas imagens disponíveis para que a gente possa, uma boa estratigrafia também, para que a gente possa confirmar tudo isso. Um lado, sentir criança de novo, a paleontologia é uma descoberta extraordinária, e por outro lado a pesquisadora, né, com o seu lado cético sendo testado, colocado à prova o tempo inteiro, de minuto a minuto. Isso também era algo que eu tava meio cabreiro quando eu tava assistindo o documentário, que é essa questão da gente não ter a gente tem alguns estudos que partiram do sítio de Tânis, mas muito daquele material a gente realmente não tem, né? Então a gente não tem como confirmar a veracidade daquilo, né? Não tem como discutir aquele material, porque a gente não tem nenhuma publicação ainda. E como você falou, né, pode ser tudo uma questão de narrativa, né, construída para fazer tudo ser mais impressionante do que realmente seja, enfim. Aí eu assisti e eu gostei muito. Tudo que a Aline falou, eu concordo. Você se sente jovem de novo, porque é um tema muito interessante, dinossauro, quase nostalgia. Ver como descobrir coisas novas sobre o fim dos dinossauros, que é triste sempre. Mas eu vi o documentário e achei muito bom a cronologia. Eu gostei muito das descobertas que apresentaram lá. E não é muito spoiler algumas coisas que eu vou falar, porque tá na notícia de BBC, CNN, todo mundo ficou publicando. O perna do dinossauro, do pterossauro foi encontrado, verificado. Agora, eu concordo com vocês que foi a mesma coisa que eu pensei. E o documentário foi lançado bem antes das publicações. Não tem nenhuma pesquisa publicada ainda, que foi peer-reviewed, como fala em inglês, para identificar, estudar e ver se realmente, por exemplo, aquela famosa perna linda, nossa, linda perna de pterossauro, caramba, com pele e tudo, parece uma perna de avestruz menor, mas agora, se ele morreu no dia que o asteroide bateu, isso não dá para ver, porque a pesquisa não foi publicada. Exato. Então tem que esperar, e já estamos ansiosos por isso. E acho importante mencionar que esse mesmo paleontólogo que descobriu esse sítio Tânis, o Robert de Palma, sofreu a mesma coisa. Ele falou dos peixes que morreram em seguida no dia que o asteroide parou e falou, não, cadê a pesquisa? Porque se publicou antes, aí foi criticado, além do que ele foi criticado por errar o osso da tartaruga no peito de Dakota Raptor. Então, uma pena, mas ele é um paleontólogo sério, ele é um paleontólogo que é atrevido e faz descobertas impressionantes, só que, infelizmente, parece que a mídia tem que vir primeiro antes da pesquisa, porque eles estão ansiosos. Aí, finalmente, mas depois de anos, chegou a pesquisa dos fósseis de peixes com esférulos presos nas guerras, tanto que eu achei tão importante, coloquei na minha conta do Instagram, sobre isso, e foi difícil escrever, gente. Eu fiquei, como é que eu escrevo com palavras compreensíveis, mas não tão que ninguém vai entender? Fiquei quase uma hora vendo inglês, português, aí tentando
escrever direitinho, hein? Ok, escrevi bastante, mas espero que eles compreendem. As maldições da divulgação científica aí. Você vê? O que eu quero dizer é que a pesquisa chegou, só que demorou demais. Aí, coitado do paleontólogo recebeu críticas. E acho que vai acontecer de novo com esse. E agora não sabemos direito. O documentário defende que aquela pele linda do Triceratops morreu antes do dia, por causa de algumas evidências fósseis na pele e tudo, o jeito que ele morreu, tafonomia. Agora, a perna do Pterossauro está destroçado, ossos da parte do corpo misturado perto dele. Eu revi de novo essa cena. Aí pode ser ou pode não ser. Então é isso que é o critico também, porque pelo menos podia ter esperado um pouco mais se pudesse, né, se fosse possível. Mas por um lado eu fico feliz que esse documentário chegou antes do Prehistoric Planet, porque o Tiranossauro tá feio demais. Eu não queria ver esse Tiranossauro feio depois do Prehistoric Planet. Aquele Tiranossauro tá horroroso, como que pode, cara? Não posso bacana, mas quando eu vi no documentário, eu falei, não, é um modelo de JP, do J. só com peninhas, e nossa, acho que foi o David, alguém no grupo do WhatsApp, falou que, cadê o ouvido dele? Aí, mesmo, não tem ouvido, ele é surdo. Nossa, mas realmente, uma coisa que vocês estão falando aí, que nessa questão de ser lançado antes do estudo, qual seria daí a motivação, né, para lançar um documentário antes de você ter todos os estudos publicados, né? Seria atrair mais gente para ler esses trabalhos, atrair mais atenção para esse tipo de sítio, porque realmente é bem esquisito. A única questão que eu consigo pensar, desculpa interromper, é talvez para atrair mais financiamento. É a única razão assim que faz sentido. E que eu quero acreditar que é isso e não outras coisas, entendeu? Sim. Então talvez eles precisem de financiamento, não estou dizendo que foi isso, mas isso pode ajudar. Mas de qualquer forma, cria toda uma expectativa meio forçosa sobre as publicações. E isso é muito ruim. Infelizmente eu vi algo parecido, mas não por culpa minha. Uma vez a gente fez uma descoberta em Sousa, na Paraíba, era o primeiro osso de dinossauro de Sousa, na Paraíba. A gente manteve segredo ao longo de todo o processo, mas a pessoa do sítio onde a gente estava fotografou todo o processo e vazou para a mídia aquela descoberta. Então, enquanto a gente ainda estava na estrada, eu comecei a receber ligações de vários amigos falando que tinha saído nos jornais que a gente tinha encontrado um osso e deram até a identificação do osso, um osso de tiranossauro, aí o outro falando que era um osso de dinossauro carnívoro. Eu não falei absolutamente nada. Um colega chegou até a pachorra de me escrever falando assim, questionando a minha qualidade paleontológica pela identificação que eu fiz. Eu falei, é sério mesmo que tu tá lendo um jornal e tá achando que... Não, pera. Então, assim, é uma questão que às vezes foge do controle. Eu não acho que é o caso desse documentário, porque já que eles participaram ativamente do documentário, não é isso. Então, penso que alguns interesses a gente pode delinear, assim, né? Um é, querer mídia, né? Querer o grupo aparecer pela sua descoberta. Às vezes a pessoa fica muito empolgada e quer mostrar antes. 2, o escapar para a mídia não foi o caso, porque eles estão envolvidos ativamente em toda a divulgação. E o 3, talvez chamar atenção para obter mais financiamento. Então, espero que seja útil, mas mesmo assim eu acho que eu não concordo com esse tipo de aboedagem, né? Porque você coloca literalmente o carro nas frentes dos bois na ciência e acaba forçando algumas interpretações. Sim, você cria expectativas em cima daquilo. Eu me lembro em 2019, quando saíram as coisas, antes mesmo do primeiro artigo sair, saiu 3 dias antes no New Yorker uma notícia falando sobre esse sítio. Aí 3 dias depois é que saiu um artigo só, né? E nesse artigo eles falavam sobre uma carcaça de Triceratops, que é um isquio. É um isquio que eles apresentam no documentário também, Marcos? Eu não lembro bem se era um isquio, mas acho que era uma parte de região de trás. Acho que era isquio sim. Uma parte... Então, que lá nesse artigo do New Yorker, pelas palavras do De Palma, ele dizia que aquilo era uma carcaça que havia sido carregada pela tsunami que gerou impacto. Ou seja, olha como mudou. Desde aquela reportagem de 2019 até esse documentário, já mudou a interpretação. Tá aí o perigo seríssimo de você sair jogando interpretação na mídia, antes de você terminar o teu estudo. Então, caso seja o mesmo material, o que parece que olha só a mudança de interpretação.
Isso foi ruim. Eu não lembrava dessa. Puxa, obrigado pelo comentário. Foi bem importante saber disso. Realmente. Muito obrigado. Então, né, eu concordo com o que vocês falaram em relação à narrativa. É algo que acredito que qualquer um que tenha uma certa familiaridade com a questão da estudo, né, da pesquisa científica e da forma com que ele é divulgado acaba entrando nessa contradição, nessa parte do documentário, principalmente em relação à perna fossilizada, né, porque eles frisam naquele momento que ainda faltava a última prova definitiva de que aquilo ocorreu no dia do grande evento, etc. E pá, bota como exemplo. Então, assim, se a pessoa realmente não está acostumada a esmiuçar a informação, a ir atrás de outras fontes, aquilo ali vai ser a verdade. Então, isso precisa ser passado de uma forma cuidadosa. Mas, como um todo, achei, de fato, o documentário interessante. E, assim, o fato de eles explicarem a questão dos esferólitos, por que eles acreditam que aquele seja o momento do impacto, mostrando como os dados corroboram com outros resultados que a gente tem de outros estudos, a questão dos animais que viviam naquele corpo d'água doce, como eles se acumularam ali, né? Eles levam em consideração também a questão da onda de impacto que se proliferou por meio daquele corpo de rio que chegava até o meio do continente. Acho legal essa construção do pensamento científico. Tipo, a gente não tirou isso do nada. Realmente a gente imagina que tenha sido isso, e aí as outras estimativas, todos os nossos outros cálculos acabam convergindo para esse resultado em comum. Então é assim que a gente se constrói uma teoria, né, científica e procura validar ela de alguma forma. E outra coisa também que eu gostaria de salientar é justamente a questão do CGI, que vocês também comentaram do Tiranossauros, porque além da parte científica em si, o documentário, principalmente de paleontologia, ele traz alguma coisa da paleoarte. Ele é a visão que muitas pessoas vão ter daqueles animais. Então, assim, a gente faz a descrição com base do que a gente tem de informação científica, mas transformar aquilo em algo que as pessoas possam ver, possam entender, também faz parte. A gente fala muito, inclusive, do próprio Jurassic World, né, como ele não tem trazido representações acuradas de dinossauros, mas esse era um documentário científico que teria, entre aspas, uma obrigação moral de fazer isso, e a gente viu, eu não vou dizer assim que eles não são acurados, mas ficou esquisito. Eles até botaram peninhos no T-Rex, esboçaram um lábio ali que mais parece que o animal está banguelo, que de fato tem lábios, né, cobrindo os dentes, mas foi uma crítica que acho que todo mundo que assistiu esse documentário vai sentir, ainda mais se a gente correlacionar com o fato de que vai sair o outro documentário também narrado pelo David, que é um absurdo em termos de produções cinematográficas, né? Então, eu tinha que pontuar isso de uma forma, porque realmente foi algo que, quando saiu o trailer desse documentário, acho que todo mundo sentiu isso. Essa falta de zelo na parte gráfica mesmo. Eu ia falar, Davi, ficou bem casado com o documentário, né? Porque você olha aquele T-Rex, você pensa que ele tá assim, implorando. Que é isso? Por favor, acabe com as minhas vidas. O que eu acho injusto é que, de todos os modelos daquele documentário, o T-Rex é o pior. Porque o mamífero tava muito bom, eu gostei do pelugem, tava fofinho, ele tava parecendo um mamífero de verdade. O Triceratops, Alberto e eu falamos um pouco antes da apresentação, muito bem feito esse Triceratops. A cabeça podia ter ficado um pouquinho bonita, mas não é a cabeça e corpo de elefante do JP, do JW. Aquele Triceratops ossos mesmo, o chifre tá certinho no nasal. O Tessalossauro tá muito bom, você vê a textura de escama bem feita por causa do fóssil, por isso que eles deram atenção. O Quetzalcoatlus tá ótimo, né? Gostei também do dimorfismo sexual, se você prestar atenção. O macho tem uma crista azulada e a fêmea não. Ele não é perfeito, mas ele tá longe de ser ruim. E o dinossauro, que é o meu dinossauro favorito, é o pior. Eu tinha que fazer um ranking, sabe? Mas finalmente a vingança, porque o Tiranossauro é sempre, como que eu posso dizer, é o principal sempre. É sempre o Tiranossauro, é tudo Tiranossauro, né? Ele é sempre o ator principal, então finalmente teve uma vingança aí. Mas eu acho interessante aí que a gente falou aí do Prehistoric Planet, que também vai ser dublado, vai ser narrado aí pelo David Attenborough, e é muito interessante que vai ser um marco igual foi o Caminhando com Dinossauros, né? Então vai se dividir em antes e depois de Prehistoric Planet. Então realmente isso aí que vocês falaram deles quererem lançar, né, antes para não ter que competir com esse material, pode ser uma explicação.
mais empolgada pro lançamento disso do que de qualquer coisa da franquia Jurassic, etc. Nossa, eu também, muito mais ansioso pro Prehistoric Plant do que pro Jurassic World de novo, sinto muito. Não me odeie. Eu assisti porque eu tenho nostalgia e eu gosto da franquia, mas é um filme. Eu vou me divertir como um filme, não vou, tipo, divertir como documentário. Mas Prehistoric Plant, claro, tá mais 100% de excitação que eu quero, muito mais que Jurassic World, sem dúvida. Nossa, Tô no mesmo time, Marcos. Vai ser lindo, hein? Pelo menos espero que seja. Mas a gente também tem que lembrar, assim, que documentário geralmente não tem o investimento que uma produção como um filme, uma série de TV vão ter, né? Eles têm um orçamento bem menor, né? Principalmente, se eu não me engano, a BBC ela é uma televisão aberta, né? Não é? Então, talvez ela tenha ainda menos recursos. O Prehistoric Plant, que vai sair pela Apple TV, né? É a Apple, né? É um serviço de streaming enorme. Então, né, eles têm bem mais recursos. E a BBC Earth está envolvida também. Então, a BBC Earth também tem muito dinheiro e participou. E o que você falou é importante. Hollywood, esses cinemas assim de blockbuster, tem mais dinheiro mesmo para fazer filmes com efeitos visuais, contratar artistas de efeitos visuais, verdade. Tanto que nesse tem o Jon Favreau, que fez Mowgli, o Rei Leão, remakes, e alguns filmes da série Star Wars e Marvel. Então, você vê que o poder dele influenciou tudo e contratou a companhia que fez esses efeitos visuais lindos do Rei Leão e do Mowgli, o Menino Lobo. Caramba, não parece CGI. Quando eu vi o trailer, eu fiquei feliz. E os dinossauros se acariciando, achei romântico. E quando dei pause e os screenshots, verdade, você vê os fiozinhos. Tipo, pra que fazer esses fiozinhos? Ninguém vai dar bola. Não, põe esses fiozinhos sim, porque é assim que a gente pensa que o dinossauro adulto gaste dinheiro, faz isso. Isso que eu adorei. Isso que é documentário de verdade. Isso que é o documentário que todos nós queremos, entusiastas e paleontólogos. A gente tá batendo no documentário desse documentário elogiando. Exato, mudou completamente o foco. Não, mas normal. Mas falando da extinção dos dinossauros, é muito interessante, né? Como é um assunto que desperta o imaginário popular, né? Quando a gente fala de extinção em massa, né? Para a grande maioria das pessoas, o que elas lembram é a extinção dos dinossauros, né? Foi um evento muito dramático na história da vida da Terra. Mas, se a gente for ver, como por exemplo a extinção do Permiano, não foi assim tão grande, né? O que vocês acham que a extinção dos dinossauros, né, tem de diferente para dominar, né, o imaginário popular, né, como esse evento catastrófico, esse marco na história da vida na Terra? Porque dinossauros são legais? Realmente, né? Acabou. É justo, né? É justo. Não, brincadeira. Eu acho duas coisas, né? Lógico, dinossauros são populares e ficaram populares, isso chama a atenção do público geral. Agora, em termos dos cientistas, né? Por que o KPG ficou uma extinção tão popular? Justamente por conta da causa extraterrestre. Né, e uma causa extraterrestre comprovada por múltiplas evidências, o que torna, assim, uma extinção muito distinta de todas as outras. E uma extinção muito mais rápida, inclusive. A extinção do Permo-Triássico, que foi uma extinção, assim, que torna a extinção do Cretáceo-Paleógeno uma criança, tá? Assim, bem pequenininha perto dela. Mas uma extinção que ela se estendeu por alguns milhões de anos e que aconteceu em dois pulsos principais, pelo menos até onde a gente consegue confirmar, né, durante o final do período Permiano ali, e com outros tipos de causas. A extinção do Cretáceo ela teria acontecido muito mais rápido. Numa escala de algumas centenas de milhares de anos, você teria perdido uma quantidade imensa de espécies. Então a taxa de perda de espécies ao longo do tempo é algo que torna ela de fato excepcional. Mas vale a pena a gente lembrar, né, que, bom, ainda assim a extinção do Cretáceo-Paleógeno ela é só a terceira maior. A gente tem 5 grandes eventos de extinção que pontuam, né, a história do nosso planeta. Uma começando, que seria a segunda maior, que é a nossa extinção do Ordoviciano. Isso pensando na era fanerozoica, tá? Porque se a gente viaja para o pré-cambriano, aí a história fica outra.
Pensando só no Fanerozoico, a gente tem a extinção do Ordoviciano, que foi a segunda maior, a gente tem a extinção do Devoniano, o Permo-Triássico, que é a mãe de todas as extinções, que assim torna ridículo qualquer outra que aconteceu nesse planeta, a extinção do final do Triássico, pouco antes do início do Jurássico, e a última grande extinção seria do KPG. A gente vive uma atual, né? Mas não quero deixar ninguém deprê agora, no começo, a gente pode deixar no final do episódio. Ok. E a extinção do Cretáceo Paleógeno seria uma das últimas. Isso torna tão interessante. A gente tem muitos detalhes sobre ela, e é ela que moldou o mundo que a gente vive hoje. Todos os seres que estão vivos, que você olha pela sua janela agora, eles sobreviveram a essa grande extinção. Esse mundo agora que a gente vê foi moldado por ela. Daí o interesse por estudar tanto esse momento do tempo. Mas faz completo sentido isso aí que você falou, né? Porque eu pensava só nessa questão dos dinossauros realmente eles serem os animais pré-históricos mais populares, né? Você fala de pré-história, dinossauro, né? Tudo dinossauro. E realmente a extinção que colocou fim a eles, né, seria realmente a que despertaria mais interesse, mas eu não tinha pensado realmente por esse lado de ser a última das grandes extinções, né, que moldou o nosso planeta atual, né? Então, achei muito interessante, gostei. Então é isso que a Aline falou, né? Além de ter sido a última e ter sido de uma causa tão externa, digamos assim, ao nosso planeta, levanta aquele sinal de risco, de vulnerabilidade que a nossa espécie ainda passa hoje, né? Então, assim, é algo que se acontecesse agora, a gente não teria como escapar também. Tira aquela nossa, como é que eu posso dizer, aquela fantasia de que a gente realmente chegou a um ponto em que esse tipo de coisa não pode ocorrer com a gente. Então, juntando a proximidade, foi a grande última extinção com as circunstâncias com que ela ocorreu, né? Eu acho que cria esse sentimento de urgência, mas levanta a possibilidade de que a gente pode passar pela mesmo destino que os dinossauros, né? Isso, então, acho que também serve para enaltecer ela em relação aos outros grandes eventos de extinção. E geralmente a gente tem a admiração por aquilo que assusta. Daí parte dessa, eu concordo com o Davi, parte dessa fascinação, né, pela história do KPG. O horror, quase um horror cósmico do inevitável, né? E realmente é algo que ainda fascina a gente. É só lembrar o tanto de filme que a gente tem sobre extinção da humanidade causada por meteoros, né? Impacto Profundo, mais recente, Não Olhe para Cima também. Poxa, é realmente uma causa de extinção terrível. Mas se a gente for ver a teoria do asteroide, que na verdade é a teoria mais aceita, né? Muito provavelmente foi o principal fator da extinção do KPG, ela é relativamente recente, né? A gente tem que lembrar que a gente não soube disso o tempo inteiro, a gente teve diversas outras teorias de como os dinossauros desapareceram, né? Porque as pessoas olhavam e tipo, como que esses animais sumiram? Né? E se falava que eles teve doenças, né, epidemias entre os dinossauros, e mudança de ambiente, mudança climática, todo tipo de coisa até a gente chegar na história do meteoro, e que não foi uma teoria muito bem vista no começo, né, porque era uma alegação quase extraordinária, né. Ontem fiquei meio ensaiando um pouquinho para hoje e eu lembrei, tipo, se você olhar antes da descoberta do asteroide, você sabe essa história, tipo fantasia da Disney? Foi esse filme que me fez apaixonar por dinossauros, quando tinha videocassete quando criança. Antes do Busca eu Tava Encantado, foi antes do Jurassic Park. E mostrando os dinossauros morrendo de fome porque não tinha mais comida. Tava tudo paradoxo. Tinha Dimetrodon, tinha dinossauros Jurássico, Cretáceo, todos juntos. Tiranossauro é o maior inimigo deles. Mas no final eles morreram, tinha terremoto, tsunamis. Eclipse, porque naquela época pensava-se que os dinossauros eram burros, mal sucedidos, unsuccessful em inglês, fracos, sangue frio, e morreram por isso. Não tinha, o planeta mudou, era um mistério, mas a teoria na época era que tinha algum fenômeno natural que fez eles perderem forças e foram extintos para sempre. Eu estava relendo o capítulo do livro de Ben Garrett, Tyrannosaurus Rex, da série Extinct. É muito bom, recomendo a vocês. Tem na Amazon para baixar, para Kindle também.
e falou justamente isso, que antes pensava-se que os dinossauros morreram por isso, mas agora nós sabemos com tanta evidência que os dinossauros não eram fracassados, já o oposto disso, eles tinham inteligência melhor do que esperávamos, exceto os saurópodes, alguns estegosauros ainda mais, infelizmente. Porque esses tinham, mas todos tinham inteligência para viver, todos tinham inteligência para sobreviver, se defender, reproduzir. Então não é um fracasso nada. E na verdade não foi nada de. Por isso que eles foram extintos. Foi por causa do asteroide que foi descoberto. Quer dizer, foi anunciado em 1970, só que não tinha provas. Isso que o Ben Garrett escreveu no livro. Foi na década de 80. Conseguiram encontrar evidências da cratera no Novo México, que ficou agora a cratera Chicxulub. Depois acharam mais, acho que é o pai e filho argentinos geólogos que viajaram para encontrar iridium em outras regiões do mundo, não só no México, que era exatamente 66 milhões de anos atrás da estratigrafia, em iridium, outros materiais do espaço, aí provou que aconteceu no mesmo dia, no mesmo ano, então, de fato, o impacto do asteroide, a teoria deles ficou mais aceita. E tinha essa coisa de vulcanismo. Vocês devem ter visto ano passado, a notícia diz que o vulcanismo que extinguiu os dinossauros, do Deccan, acho que esqueci, basalto de Deccan em português, em inglês é The Deccan Traps, aí fiquei, não pode ser. Aí eu li o artigo, a notícia, fiquei, não, duvido. Isso não é bastante para matar o dinossauro. Aí teve pesquisas contraditórias aparecendo depois, dizendo que não, isso é pouco. Será que tinha dinossauros vivendo perto desses vulcões? E como é que eles estariam vivos se esses vulcões estavam acontecendo na época? Essa eu achei muito boa. Tipo, verdade, se tinha dinossauros na Índia vivendo perto dos vulcões, como eles estão vivos se os vulcões estão ativos? O meteoro certamente foi um catalista de tudo. É uma bomba, infelizmente. O vulcanismo deve ter levado mais anos para superaquecer a Terra, mas o meteoro, como meu pai disse, pum, direto. Foi instantâneo. Como a Nini falou, foi bem rápido. É isso que eu queria comentar. Só dando uma escala para quem está ouvindo a gente, né? Calcula-se que o impacto tenha tido uma força 1 bilhão de vezes mais forte do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então é algo assim surpreendente. Vou adicionar mais tempero aqui nesse debate, né? Entre as hipóteses que já foram colocadas para a extinção dos dinossauros, teve até que peidos de saurópode tenham causado a extinção. Que eles comeriam tanta vegetação, produziriam tanto metano, que o metano do pum deles teria modificado a atmosfera e causado um aquecimento global que levou ao fim dos dinossauros. Então, assim, a gente já viu todo tipo de teoria mais louca ser proposta. Mas um artigo que marcou muito o estudo de extinções em massa foi um artigo publicado em 2010, que foi assinado por 41 pesquisadores do mundo todo, especialistas em cratera de impacto, especialistas em extinções em massa, o Alvarez, né, da proposta original da teoria do impacto extraterrestre e tudo mais, que sentaram, avaliaram sítios do KPG que preservam sequências marinhas e terrestres no mundo todo, com múltiplas evidências, dizendo que hoje é incontestável, né, que o nosso impacto desse... Bom, não vou falar asteroide, vou falar meteorito, e depois vou explicar o porquê desse meteorito no final do KPG tenha sido, assim, se não foi toda a causa, tenha sido o golpe final. O grande... chama Deccan Traps mesmo em português, não é uma palavra que foi traduzida, o que a gente pode chamar de grande província ígnea do Deccan, seria assim a referência em português melhor para isso. Ela se estendeu por muito tempo e ultrapassa o limite KPG. Então ela começou no meio do Cretáceo, teve pulsos de atividade, ultrapassa o limite do Cretáceo e continua no Paleógeno. Então o que alguns colegas defendem é que teria tido um forte impacto na alteração do clima global em grande escala, mas não tão rápido para ter causado a grande extinção. Então, vez por outra a gente vê um artigo ou outro saindo, tem até um artigo de um grupo de pesquisa brasileiro que tem evidências de vulcanismo também aqui, ainda pulsos da província do Atlântico Central, né, que rolou desde o Triássico, que estava rolando ainda, que poderia ter causado extinções locais aqui. Então podem ter sido fatores confluentes, né? Até o próprio Alvarez, que foi quem propôs a teoria do impacto extraterrestre, já se posicionou falando que sim, pode ser a influência de múltiplos fatores. Tem um outro evento muito importante que acontece no final do Cretáceo, no Maastrichtiano, que é uma grande regressão marinha. Um momento em que o mar ele se afasta, né?
grandes mares interiores que existiram durante a maior parte do Cretáceo desaparecem. Mares interiores são importantes porque mares rasos são os que acumulam a maior quantidade de vida. Recifes, então a maior concentração de vida está na região de plataforma, mar raso e mar interior. Então se você extingue, se você acaba com esses mares interiores durante uma regressão marinha, você acaba com grande parte da diversidade da vida, né? Então isso também pode ter tido influência, mas sem dúvida não bate. E só para fechar, um estudo de modelagem que rolou agora em 2020, que tentou modelar justamente o tempo da extinção, pegou dados de múltiplos sítios com datação, tudo certinho, eles criaram o tempo dessa extinção. E não bate com o tempo nem para um modelo de província ígnea, não bate com o modelo de regressão, não bate com o modelo, por exemplo, um caos ecológico por, sei lá, doença, não bate com nenhum desses modelos. O único modelo que essa resultado computacional consegue prever seria o modelo de extinção de impacto, em que logo após o impacto você tem um longo inverno de algumas décadas que teria colapsado a cadeia fotossintética, ou seja, matou as plantas, seguido por um elevado aumento na temperatura global. Então, um grande inverno seguido por uma elevação da temperatura brusca, e que esse swing na temperatura, né, e a ruptura de toda a cadeia ecológica com a morte dos fotossintetizantes é o único cenário possível para o tempo dessa extinção. Sim, e se comenta também, né? Tem gente ainda que questiona se os dinossauros, eles teriam, será que os dinossauros não teriam se extinguido sozinhos? Porque eu me lembro que alguns anos atrás saiu uma pesquisa falando sobre a queda na diversidade dos grupos de dinossauros no final do Cretáceo, e algumas pessoas usaram isso para dizer que os dinossauros estavam fadados à extinção de qualquer forma. Né, independente do meteoro ou não, né? O meteoro teria sido só o tiro de misericórdia. Vocês acham que isso realmente aconteceria? Que os dinossauros realmente teriam desaparecido se não fosse o meteoro? Eu, pessoalmente, sou da opinião, concordo, por exemplo, com as evidências que o Steve Brussati fala no livro dele, Ascensão e Queda dos Dinossauros, que se não fosse o meteoro, os dinossauros não avianos ainda estariam caminhando por aí, né? A gente tem evidências conflitantes, né? Alguns locais amostrados no mundo, por exemplo, a fauna da região de Seymour, indicam que sim, você tinha um decréscimo na diversidade das espécies ali. Então é possível que pontualmente no planeta algumas faunas estivessem sofrendo com algum tipo de desequilíbrio ecológico. Mas isso não tem se provado algo global. Outros sítios, como a maior parte dos sítios da América do Norte, se você exclui o fator de tafonomia, eles realmente não representam isso. Então, eu acho que essa é uma das grandes perguntas que a gente tem para responder sobre o KPG ainda, sabe, Alberto? Como é que ele se comportou de forma diferente em diferentes localidades do planeta. Então, a gente tem bons estudos, por exemplo, na América do Norte, tem saído estudos excelentes para a China, ali, para a Ásia, principalmente o leste ali asiático, né? A gente tem estudos para Nova Zelândia, mas, por exemplo, a gente tem poucos estudos ainda aqui para América do Sul, olha que louco, e para África também. Então, acho que a próxima fronteira do nosso entendimento sobre essa grande extinção do Cretáceo Paleógeno é justamente pegar essa pergunta que tu fez, foi uma bola levantada nesses últimos artigos recentes sobre diversidade de dinossauros, e cortar essa bola em diferentes regiões, para responder se foi de fato algo global, se foi... Como é que rolou isso, né? Acho que é essa pergunta que resta. Mas essa falta de estudos, ela seria... porque realmente não tem trabalhos na área, ou a gente não tem esses registros nessas regiões? A gente tem formações desse período, né, do finalzinho do período Cretáceo, aqui no Brasil, na África, a gente tem esse tipo de formação aqui? Tem, aqui no Brasil, posso citar ali em Pernambuco, né, a Pedreira Paulista ficou famosa porque ela preserva uma sequência marinha do KPG, mas eu vi poucos estudos refletindo o que a gente observa ali. Mas a gente não precisa olhar só para a sequência final, né, a gente pode olhar para o maastrichtiano em si. A gente tem a Bacia Bauru, que preserva uma sequência maastrichtiana magnífica. Eu acho que a questão da falta de estudo envolve outras coisas aí, né, então existe um viés na produção do conhecimento no nosso planeta, em que a gente tem muito mais estudos sendo produzidos no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então envolve outros problemas.
Interessante saber, que interessante. Ainda mais essa pedreira paulista. Espero que tenha mais estudos lá em diante no futuro. Porque eu tinha feito uma das perguntas mais ou menos como essa. Porque eu sempre gosto de saber quais eram os últimos dinossauros e quais dinossauros do mundo todo testemunharam a queda do meteorito, seguindo o que a Aline aconselhou. Aí eu achei, não sei, eu posso estar errado, eu achei a formação Gramame, a formação Serra da Galga, que antes era Marília, agora são duas. Aí achei, acho que Cachoeira do Bom Jardim, talvez, eu achei essas únicas formações geológicas perto do final do Cretáceo. Que aquele livrão grande, lindo do Anelli, com ilustrações do Rodolfo Nogueira, mostra que é o Trigonossauro e o Abelisaurídeo no incêndio, tentando sobreviver depois da queda do asteroide. Que os meteoritos devem ter incendiado o Brasil, porque o Brasil está bem longe da península de Yucatán, mas o incêndio aconteceu, acho bem provável. Então, acho interessante imaginar que Pupiara, Uberaba-Titã, Bauru-Titã, talvez o Pictonemossauro e o Curupi-Tata testemunharam se eles viveram até lá. Eu acho interessante, só que pelo visto, e a da Bacia Bauru, toda essa formação. Exceto o Cachoeiro do Bom Jardim, que é a do... esqueci o nome. Menezes? É outro grupo. Por aí. Da Bacia Bauru seriam mais os dinossauros que são encontrados na formação Marília mesmo, que teriam visto ali o momentinho final. A formação Gramame que você falou é essa, onde tem a Pedreira Poti, que fica aqui em Pernambuco, né? Faz parte era a antiga Bacia Pernambuco-Paraíba, eu acho que separou as duas agora, então Bacia de Pernambuco. Aí a gente tem informações também lá na Bacia do Parecis, e pode ter mais coisa aqui pro Nordeste do Brasil, né? Precisa de melhor datação, então tem vários sítios. Na Argentina, caraca, tem bastante coisa para explorar, e alguns dos últimos dinossauros também saíram, pensando na era mesozoica, ali saíram de depósitos da África, então tem bastante depósito, tá faltando estudo mesmo. Entendi. Parecis, era esse o nome, Grupo Parecis. É isso mesmo, a Bacia dos Parecis, do Grupo Parecis, pega ali o Mato Grosso, alô galera do Mato Grosso, precisamos de estudos aí, tá? Valeu. Precisamos. David, você tá meio quietinho, você tem alguma coisa a comentar? Era isso que a gente tinha comentado, né? Antes da live, você tinha comentado comigo a respeito de que pergunta a gente poderia fazer para um paleontólogo sobre a questão de como os dinossauros iam das pernas pouco antes do grande evento de extinção, mas é como a gente já tinha entrado em consenso, né? Realmente não tem como saber, tem essa questão do viés de pesquisas, tem também a questão do viés da questão tafonômica também dos locais, a gente não sabe que tipo de ambiente tinha em todos os locais, não era qualquer lugar do mundo que teria as condições ideais para preservar as fósseis. Eu até comentei com você, né, que ambientes de florestas não são tão bons para poder preservar registros fósseis, e esses tipos de ambiente a gente não sabe como é que estava a biodiversidade nesses locais para afirmar que qualquer grupo estava ou não indo bem das pernas pouco antes do evento. E assim, uma linhagem de dinossauros passou e vive muito bem até hoje, obrigado. Então assim, achar que de tantas linhagens que existiam naquela época elas seriam naturalmente extintas, eu acho que realmente é um pouco maduro para se fazer uma afirmação dessa. Eu concordo com vocês que provavelmente eles iam durar bastante ainda, mesmo que tivesse uma diminuição da biodiversidade, talvez porque algum grupo preenchesse vários nichos, como suposto para o Tyrannosaurus Rex, né, que era o grande carnívoro da América do Norte, onde as suas diferentes animais de diferentes faixas etárias ocupavam diferentes nichos e talvez tenha dado uma homogeneização da biota daquele local como um todo, mas ao ponto de todos os grupos de dinossauros não avianos terem sido extintos, eu também não concordo muito bem. E só parafraseando aqui, lembrando uma coisa que o Marcos falou, de eles serem extintos por não estarem bem adaptados, por terem sido superados por outras formas de vida, na verdade o que a gente vê em grandes eventos como esses de extinção é justamente o contrário. As formas mais adaptadas, as mais especializadas e as que se dão mal. E, geralmente as mais generalistas, elas tendem a conseguir passar justamente por serem generalistas. O ambiente muda e elas conseguem se aproveitar daquela mudança, enquanto outras formas muito bem adaptadas, que provavelmente era o caso do dinossauro, não têm a mesma sorte. Então, assim, realmente aí já foi por terra de que eram animais que eram lentos, enfim, não estavam prontos para competir com qualquer outra coisa que acontecesse. Na verdade, chega a ser engraçado, né? Eu fico fazendo esse exercício imaginativo com as pessoas, que é você pegar o Tyrannosaurus e comparar com o Allosaurus. Embora eles tenham algumas mudanças, o plano corporal dele se alterou muito pouco em um intervalo de tempo que é maior do que aquele entre o Tyrannosaurus pra gente. Então, assim, era uma forma muito bem adaptada
a diversos tipos de condições. Eles realmente tiveram um azar ali, foi vários fatores que se juntaram, e esse cometa, esse meteorito chegou e, infelizmente, cerrou com essas linhagens. E é cometa, meteorito, aerolito? Agora eu vou dar minha palhinha, vai. Essa é uma pergunta excelente e a gente tem como responder isso junto com astrônomos, tá? Saiu um artigo em 2019 interessantíssimo que estava questionando o fato de ser um asteroide, algo que era tido como quase certo, né? Em que é um asteroide ou do cinturão de asteroides ou, enfim, um asteroide vagando por aí que tivesse colidido. Mas esse estudo de 2019 propõe que, na verdade, um cometa das porções mais exteriores do nosso sistema solar tenha sido o real responsável. E como é que a gente vai saber disso? Ora, cometas, asteroides de diferentes regiões do nosso sistema solar têm químicas distintas. Então a gente obteve amostras químicas, né, desse meteorito do KPG, não só naquele grande esforço de exploração da cratera Chicxulub de 2016, mas microesférulas, microtectitos foram coletados de sítios, né, do KPG no mundo todo. Então a gente tem uma ideia da química desse objeto, vou chamar de bólido espacial, para ser bem genérico. Então, fora isso, alguns cálculos matemáticos, como desse artigo de 2019, tentando investigar a forma como ele colidiu com o planeta, né, inclinado para arrasar com tudo, né, uma plataforma carbonática, foi o pior jeito possível, enfim. Que a inclinação dele, calculando a órbita dele ao contrário, ele só poderia ter vindo das porções mais exteriores do sistema solar, né, com base nesse modelo matemático de 2019. Então, talvez não tenha sido um asteroide, como às vezes a gente fala sem saber da diferença dos objetos, né, astronômicos que a gente tem no nosso sistema solar, mas pode ter sido um cometa. Porque na boca do povo acaba virando meio que sinônimo, né? Asteroide, meteorito, meteoro e tudo. Mas muito interessante, eu não sabia dessa parada. Um mini guia para quem tiver dúvidas, né? Por via das dúvidas, fala meteorito. Meteorito é qualquer coisa que caiu. Então fala meteorito. O meteoro é quando ele tá caindo. Então não foi o meteoro que matou os dinossauros. Os dinossauros viram o meteoro no céu, o meteorito foi o que caiu. Asteroide, a gente tem esses objetos majoritariamente formados por rochas ou fragmentos de rocha. Geralmente são objetos que estão mais próximos, nas posições mais interiores do sistema solar, né? Mais para dentro do que Plutão. E cometas são... Tô tentando falar de um jeito super simples, mas tenho certeza que algum astrônomo vai me bater, tá? Astrônomos podem nos corrigir se tem precisar. Muito gelo na sua composição. E tem umas órbitas diferentes, estão nas posições mais exteriores do sistema solar, enfim, são objetos distintos. Então pode ter sido da mesma região que o cometa Halley. O cometa que teria atingido os nossos queridos dinosaurianos pode ter vindo da mesma região a qual o cometa Halley é procedente. Então a próxima vez que ele passar, gente, pensem nisso. Ele passou no ano que eu nasci, vai demorar para passar. Mas veria da mesma região. Eu espero que ele não caia aqui também. Pensando nisso que você falou um pouco, que a extinção dos dinossauros, essa queda deste meteorito, ela foi no pior momento possível, no pior lugar possível, né? Então, por exemplo, falam que se, por exemplo, o meteorito tivesse caído, por exemplo, num oceano profundo, ele não teria causado tanto problema quanto ele causou caindo ali no lugar onde hoje é o Golfo do México, né? Então, se eu não me engano, tinha alguns minerais naquele local que, quando foram vaporizados, né, eles se transformaram em gases tóxicos. Não tem uma história assim também? Acho que tem sim. Alguns livros que eu li, fontes, também falaram que o solo onde ele bateu foi poeira subiu para cima. O documentário recente que a gente viu também fala que poeira e depois gravidade puxou. Eles estavam super aquecidos porque meteorito é quente pra cacete quando bate. Então eles estavam derretendo e depois resfriaram e caíram de novo formando outro material, inclusive esferoso. Agora, acho que até tive mudança de gases sim, porque foi um efeito químico. Não é, David e Aline? Tinha uma plataforma carbonática ali, né? O louco é que nesse estudo de 2016 aí, que eles perfuraram a cratera, eles observaram o seguinte: geralmente nesses mares rasos você tem uma sequência de rochas carbonáticas que são depositadas ali porque, bom, você tem muito micro-organismo com conchinha carbonática nos oceanos, elas depositam no fundo e formam essas plataformas carbonáticas. O que eles observaram é que ali onde tinha a cratera você tinha ausência disso, mas em volta não. Então simplesmente esse
monstro, ele vaporizou a plataforma carbonática inteira, que virou gás, todos os tipos de gás derivado com enxofre para a atmosfera. Quando o enxofre sobe na forma de gás para a atmosfera, e outros gases que também têm poder estufa, mas enfim, o enxofre na atmosfera, ele forma aerossóis de grande porte, que ajudam a bloquear parte da luz solar. Então, esses aerossóis com o enxofre, eles podem ter causado o primeiro passo, que foi o inverno pós-impacto. E eles ficam na atmosfera por muito tempo. Depois, né, parte desse carbono que estava aprisionado na plataforma carbonática, que tem um efeito mais retardado na atmosfera, né, teria causado o aquecimento pós-impacto. Então caiu no pior lugar, caiu inclinado, arrastando. E é tão louco, geologicamente, que a rocha granítica que está por baixo, que é o embasamento da bacia, ela foi jogada para cima, de tão forte que foi o impacto. Então, ali não aflora a plataforma carbonática, tem o granito, que é o embasamento da bacia que subiu, né, que foi parcialmente derretido e subiu. Então foi muito forte. Pensa, é um asteroide entre 10 e 15 quilômetros. É um bagulho enorme. A cratera, ela é colossal. Então foi tenso. E vocês estavam falando sobre incêndios, lembra, Marcos, que você falou de incêndios aqui no Brasil? Uma das coisas mais loucas quando você tem um bólido espacial desse tamanho entrando na atmosfera, que não foi só um, tá? Foram múltiplos. Porque depois do impacto, você arremessa fragmentos de rocha e meteorito de volta para a órbita que vão continuar caindo. Então a gente tem datadas, no entorno de 66 milhões de anos, várias crateras de grande magnitude no mundo. Então, o que mostra essa teoria de múltiplos impactos. Enfim, quando ele entra na atmosfera, ele destrói parte da atmosfera, afasta parte da camada de ozônio e permite com que luz infravermelha entre em grandes proporções. Isso frita a vida, isso frita a biosfera. Então, uma grande quantidade de incêndios teriam sido iniciados simplesmente a gente ter colapsado parte da nossa atmosfera com um bólido de tamanho tão grande entrando. Então, sim, rolou incêndio não só na América do Norte, nas regiões próximas, mas rolou incêndio em muitos lugares, favorecidos aí por essa invasão, né, de radiação infravermelha pós-impacto. Nossa, Lê, eu não tinha pensado que realmente faz sentido. Com o impacto desse meteorito um pouco maior que o Monte Everest, fez um buraco de ozônio, daí para mais infravermelho, a temperatura faz total sentido. Lembrando daquela cena famosa do filme Dinossauro da Disney, que o meteoro cai, só que aí, diferentemente, não tem tsunami, só tem só chuva de meteoros caindo de volta. E tinha mais dinossauro no avião sobrevivendo milagrosamente. Mas o efeito seria bem pior do que aquilo no filme. E a gente tem que pensar como foi um inferno. O planeta Terra virou um inferno no dia do impacto. Imagine, né? Primeiro, o próprio impacto, né? Que a gente falou aqui anteriormente, que é o quê? 1 bilhão de bombas atômicas, o efeito. Toda essa questão de mandar o material de volta para o espaço, esse material cair de novo, né, em novos impactos, os incêndios florestais causados por todos esses eventos, e ainda todas as questões geológicas, né, esse impacto com certeza, né, causou terremotos, pode ter causado ativações vulcânicas ao redor do planeta, fora maremotos. Então, cara, era o pior lugar do mundo, Mano, deslocou o núcleo do nosso planeta. Nossa. Deslocou o eixo do nosso planeta. Caraca, é simplesmente inacreditável. Tipo, é o pior dia da Terra disparado, né? Foi o dia do impacto. Então, coitados dos dinossauros, né, cara? Quando a gente pensa o quão absurdo foi aquilo. E não foi só na hora do impacto, né? Algumas pessoas podem pensar que o impacto obliterou os dinossauros não avianos na hora. Mas não foi assim. Muitos deles morreram imediatamente, muito provavelmente. Mas, como a Aline mesmo falou, teve efeitos de longa duração, né? Primeiro teve o que seria o equivalente a um inverno nuclear, né? Que durou algumas décadas, e depois desse inverno veio o aquecimento global. Então, cara, pior época para se estar vivo foi nesse momento, né? E como os organismos sobrevivem a um negócio desses, né? É uma coisa que a gente se pergunta, né? Toda essa caos, catástrofe, todos esses incidentes, e como ainda, né, teve bicho que conseguiu sobreviver, né? Qual o perfil que esses sobreviventes tinham que ter para ter aguentado
esse evento de extinção, né? É incrível mesmo, porque lendo a série Extinct, teve 5 grandes extinções em massa, e vida prospera, mas sempre é de perdeu tudo e começa de novo, aí perdeu tudo e começa de novo. Nesse caso dos dinossauros foi a mesma coisa, só que em vez de era dos répteis, agora virou era dos mamíferos. E até você falou coisa sobre como eles sobreviveram. Uma das teorias que eu vi naquele documentário de 2011, BBC Planet Dinosaur, não Dinosaur Planet, esse é Planet Dinosaur, e o outro episódio falou isso, que o tamanho é uma das razões para sobrevivência. E naquela época, não sei se hoje ainda se está atualizado, que nenhum animal pesando mais de 25 quilos sobreviveu. Esse é bem pequeno, os pássaros, insetos, répteis, só que acho que esqueceram dos crocodilianos, porque eu não sei se tinha um crocodiliano menor do que isso para sobreviver. E tinha crocodilo morfo, no máximo, que conseguiram resistir, sobreviver, porque tem um metabolismo incrível. Eu adoro crocodilianos por isso. E também pensei, mas e o mar? Porque como tampou a entrada do sol, os corais, as plantas aquáticas também morreram. Daí os animais que dependem deles morreram. Aí os animais como mosassauros, plesiosauros também morreram. Aí, foi que nem na terra, só que no mar. É que esqueço que mar tem planta também, tem corais, tem outras fontes de vida para as presas, que não são carnívoras total. Aí peixes, obviamente, e alguns mini tubarõezinhos sobreviveram. Essa é uma das teorias. O tamanho pequeno ajudou porque quanto menor você menos comida você precisa para sobreviver. Exceto um saranho de Montana, que eu ouvi falar que ele come 3 vezes seu tamanho a cada dia. Eu pesquisei isso, achei que era mentira, mas eu pesquisei e tem um metabolismo tão alto, essa espécie de mussaranho, eu esqueci, acho que é Montana Shrew, é dos Estados Unidos e aí precisa comer 3 vezes seu tamanho por dia. Para manter o calor, Marcos, eles são pequenos, perdem calor com facilidade, então o metabolismo é muito acelerado justamente por isso, para gerar energia térmica, senão eles esfriam e morrem, ou comendo toda hora. Mas o Marcos falou aí um negócio interessante, que foi um efeito em cascata, né, então os primeiros atingidos, né, principalmente por causa do inverno nuclear, foram os produtores, né, que estão na base das cadeias alimentares. Então, plantas, algas, todos esses seres que vão fazer fotossíntese e que são, como a gente falou, as bases das cadeias alimentares. Então, os herbívoros vão se alimentar desses animais, dessas plantas, desses produtores, os carnívoros vão depender dos herbívoros. Então, quando você destrói algo na base de uma cadeia alimentar, você vai afetar todos os níveis acima, né? Isso aconteceu no mar também, né? Porque o mar, o oceano, ele depende muito dessa questão das algas, né? Dos produtores primários. Então é interessante para falar sobre essa extinção. Você tinha comentado sobre os pré-requisitos, né? Para que alguma linhagem tivesse conseguido passar. Eu vou até comentar isso em forma de questionamento, que foi algo que eu vi na série de vídeos sobre dinossauros do Pirula. O último episódio que ele lançou a respeito do porquê as aves teriam passado, né? Que as linhagens de aves que a gente tinha naquela época, das que acabaram por vingar, tinha um tipo de ecologia vinculado a ambientes dos cícolas, que foi um ambiente que foi pouco impactado quando relacionado aos outros. Isso era algo que tinha me passado, eu nunca tinha encontrado nada a respeito e faz muito sentido se você parar para pensar. Não me lembro agora, se vocês, por favor, me completem, né, o motivo do porquê os ambientes dos cícolas não terem sido tão afetados comparados aos do mar. Posso imaginar que tenha alguma coisa a ver pelo fato de eles não serem tão dependentes da luz. Porque o mar tem os corais, essas questões, e eles são geralmente ambientes menos fotóticos, né? São mais escuros. Então talvez tenha sido isso. Eu vou soltar a ecóloga em mim, então. A melhor hipótese que a gente tem hoje é que os únicos que sobreviveram são aquelas cadeias tróficas baseadas, cuja base envolve detritívoro. Então, todas as cadeias que envolvem qualquer ser autotrófico na base teria sido rompida desde o início. As cadeias dos ciclos, os sistemas de rios e etc., eles são fundamentalmente baseados, a base deles é detritívoro. Então, são organismos detritívoros. Esses teriam sido
sido os conjuntos de organismos que tenham sobrevivido. Isso é a hipótese que melhor explica, por exemplo. Antes dizia-se bastante que nada com mais de 45 quilos ou mais de 25 quilos teria sobrevivido. Isso tem sido consecutivamente quebrado, principalmente com algumas formas de crocodiliformes que passaram. Só que crocodiliformes juvenis, por exemplo, se alimentam frequentemente de caracóis, caramujos, enfim, que se alimentam de detritos no ambiente. Então, de novo, a melhor hipótese que a gente tem hoje para explicar é que qualquer ser que tenha sobrevivido conseguiu sobreviver porque a sua cadeia era baseada em detrito, que simplesmente foi abundante pós-impacto. Então é o que você mais tinha pós-impacto. Logo, esses caras se deram bem. Sejam eles sapos, rãs, pererecas, crocodilos, que são as coisas que todo mundo sempre olha para mim e fala assim, sapo é tão, sei lá, frágil, você dá um susto, grita e morre. Cara, mas a cadeia, né, no sistema trófico deles, a base de muitos anuros é detritívora. Alguns conseguem estivar, outros crocodiliformes conseguem passar longos períodos sem comer, né? Eles param o crescimento e passam longos períodos sem crescer, sem precisar comer. Então, esses teriam sido também vantagens fisiológicas, além da cadeia trófica com a base detritívora, algumas outras vantagens fisiológicas que levaram esses grupos a sobreviverem. E uma outra hipótese legal, também de um artigo de 2018, 2017, sei lá, além das aves associadas a ambientes dulcícolas, aves com um hábito de vida de comer sementes, porque simplesmente, mesmo que você quebre a cadeia autotrófica do planeta inteiro, você vai ter por um longo período de tempo um banco de sementes no solo que vai estar disponível para essas aves. Então você observa a anatomia de algumas aves do paleógeno ali, né, do início do paleoceno, que elas são muito congruentes com as aves que a gente tem hoje que comem sementes. Então seria também uma forma, um hábito que teria favorecido certas linhagens. Então, realmente, do ponto de vista ecológico, a melhor resposta que a gente tem para isso são as cadeias tróficas baseadas em detritívoros. Inclusive no mar, tá? Você observa, assim, uma extinção em massa de quase toda a cadeia planctônica, com algumas exceções, alguns organismos de plâncton que se alimentam de detritos no fundo, mas uma prevalência de muitos organismos bentônicos que geralmente são detritívoros. Então é curioso você observar essa extinção acontecendo de forma diferente, em diferentes ecologias de organismos. Então até a gente ter alguma outra melhor hipótese, essa que está sustentando melhor para explicar a extinção, tanto em terra, quanto de diferentes grupos, quanto a extinção do mar. E os nossos amoloides que foram pro saco na extinção do KPG, a maior parte deles era tudo planctônico e dependia de cadeia autotrófica. Por isso que foi todo mundo pro saco. Ficou quem? Os de profundidade, que comem o quê? Detrito, chove, né, das partes mais superficiais dos mares, que são os nossos náutilos. Né? Então, olha que louco. Muito interessante. Realmente, essa hipótese está sendo apoiada por uma boa razão, porque faz todo sentido, a não ser, como você disse, se contar uma hipótese melhor do que essa, boa sorte, porque essa faz muito sentido. Eu acredito que Alberto e David concordam também. E essa hipótese é muito válida. Eu concordo. Impressionado. Eu nunca pensei. E eu imagino que tenha tido também uma mudança. Eu não sou da parte botânica, a parte mais deficiente da minha formação é a parte botânica, mas eu imagino que teve uma mudança muito grande nessa questão de vegetais, né? Eu imagino que as plantas que tinham sementes que duravam mais tempo debaixo do solo, né, aguardando, né, a luz do sol, elas foram as que prevaleceram. A gente tem algum registro aí dessa mudança de flora do final do período Cretáceo para o início do Paleógeno, tipo, um tipo de planta que se sobressai depois da extinção dos dinossauros? Tem, sabe? Tanto que a gente tem um horizonte pós-KPG que só tinha samambaia em todo lugar. Porque elas são hiperresistentes, elas são colonizadoras, né? É uma das primeiras colonizadoras. Né? Se você acompanha, né, a colonização de um ambiente, elas são uma das primeiras a aparecerem. Então é chamada mesmo a teoria do mundo das samambaias. Logo depois disso, as angiospermas já estavam mandando muito bem no Cretáceo, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Mas elas vieram com muita força no Paleógeno, porque tem vários grupos de angiospermas que têm uma capacidade de produzir sementes resistentes também. Mas aí tem outros fatores ambientais, climáticos, né? A temperatura do mundo está diferente, ajudou a favorecê-las também. O crescimento das angiospermas é muito mais rápido do que a maior parte das gimnospermas, então elas mandaram bem recolonizando o planeta. Mas logo pós-impacto, por muito tempo, a gente teve um mundo de samambaias. Isso é muito louco, né, para pensar.
Teria sido mesmo, mais impressionante. um mundo pós-apocalíptico, né? Quase alienígena, se você olhasse, né? Depois de tudo que se perdeu nesse processo, né? Posso contar uma fofoca? Pode, Não, pode. fofoca. Não precisa entrar, pode ficar entre a gente. É muito louco. Muita gente tem criticado o Robert De Palma, que é o cara que tem realizado as descobertas no Tannis, por conta de umas fofocas paleontológicas. Então a primeira, que, bom, não teria sido ele bem que descobriu os sítios, foram os dois orientadores dele, que é o... Eu esqueci o primeiro nome, que é o Sula, e o outro que é o Nicholas. E eles descobriram isso quando o Robert De Palma ainda estava na graduação, se eu não me engano, e mostraram esse sítio para ele. Robert De Palma, ele começou... Isso foi em 2008, 2009. O Robert De Palma, ele começa a explorar esse sítio em 2012, quando ele se torna aluno de doutorado. E a primeira publicação sai quando ele é aluno de doutorado ainda. E aí um monte de gente... Eu não consigo achar explicação para isso, vocês pensem na palavra para isso, tá? Acharam um absurdo um aluno de doutorado ainda pegar e publicar uma coisa tão extraordinária. Então a academia tem umas coisas tontas às vezes. E uma outra razão para ele ter sido tão criticado, não só por ter soltado o documentário antes, apesar dele ter apresentado muitas das coisas que ele falou no documentário e que ele falou na reportagem do New Yorker que precedeu o documentário, ele publicou em resumos de congressos. Então, resumo da Sociedade Geológica dos Estados Unidos, ele publicou antes a tal da tartaruga empalada, que foi uma das coisas que eu mais ri no documentário inteiro. O Tito, ele ri. Você riu daquela cena triste? Eu senti muito Tão trágico. Eu falei, imagina, o azar de você morrer empalado e ficar pra sempre. Nossa. E todo mundo vê que você Ah, mas morreu empalado. tartaruga tem dessa. Tem aquela tartaruga lá que morreu durante a cópula. A tartaruga tem dessa, ser preservado do pior momento possível. Isso é verdade, mas não essa. Essa ainda vai ser pouco embaixo da água. Ela tem que Não, mas certeza que se você perguntasse pra tartaruga, ela ia falar, prefiro morrer copulando do que Com morrer certeza, né? Mas enfim. Um outro fator que fez muitos colegas criticarem, que eu acho assim, eu acho essas vias de crítica erradas. Eu acho que a única crítica válida é evitar que trabalhos científicos sejam lançados na mídia antes de serem publicados formalmente. Essa é a única crítica válida, porque as outras críticas eu acho pro lado pessoal. Uma outra crítica que foi feita ao Robert De Palma é a forma pessoal como ele tem para conseguir financiamento para as pesquisas dele. Então, por exemplo, se eu não me engano, ele vende réplicas das coisas que ele estuda para conseguir financiamento, e alguns colegas são contra isso, porque acham que essa não é uma forma que um cientista deveria fazer para conseguir financiamento. Que mais? Que ele teria tido uma coleção particular de fósseis e que só depositou na universidade depois de um tempo. Enfim, tem várias críticas que levam muito pro lado pessoal. E eu acho que a gente, como cientista, sempre deve fugir desses argumentos. Né? A não ser que quando seja uma coisa muito antiética, tipo, sei lá, ele é um abusador, ele estuprou alguém, ele cometeu algum ato assim realmente antiético que mereça esse tipo de argumento, mas se não envolve nada muito sério assim, a gente obviamente tem que descartar esse tipo de crítica, porque elas não fazem sentido. Como assim é uma crítica você falar que o cara ele é um mero aluno de doutorado e não deveria estar publicando isso? Tanto que, em uma entrevista posterior, ó, fofoca, Robert De Palma diz que o primeiro artigo de 2019 era para ter sido publicado numa grande revista, né, nível Science ou Nature, mas que depois de muito tempo lutando com os revisores, ele não conseguiu, mandou para a PNSA, e aí foi publicado na PNSA dentro de 4 meses. E por baixo aí dos panos, né, disse que ele teria sido segurado para trás por conta dele ser um aluno de doutorado e não um pesquisador super popular, né? E a gente, confiamos, a gente já viu muita pesquisa ruim de pesquisadores super populares ser publicado em revista incrível, e a gente fica se questionando como é que um artigo tão ruim como esse foi publicado. Então, vou fazer o advogado um pouco aqui, né, pra gente pensar sobre a forma que essas críticas têm sido feitas, e se for para manter uma crítica, realmente manter a única que faz sentido. Ciência, o público só vai confiar na ciência se a ciência continuar confiando na ciência, se a ciência for feita da forma tradicional, né? Revisada por pares e depois noticiada. Quando a gente coloca a notícia na frente da ciência, a ciência pode mudar, ou aquelas coisas podem se provar inverdades, aí o público começa a perder a confiança na ciência. Então é muito perigoso.
perde a confiança e às vezes acaba não chegando ao público as correções. Querendo, infelizmente ou não, acho que infelizmente, esse documentário e outros tipos de notícias desse tipo de descoberta acabam sendo a fonte final de muita gente, né? Porque não é todo mundo que vai atrás das fontes daquele material ou atrás de revisões, né? Então eu acho que eu concordo com a Aline que realmente precisa ter mais cuidado na hora de publicar esse material. Prefiro que publiquem antes, que seja revisado por outros cientistas, que eles tenham tempo de discordar ou aceitar aquilo que está sendo falado, e depois se produzir um material em cima disso, né? Até para o material não ficar datado, né? Porque você consegue fazer ciência em melhor qualidade, com novas opiniões sobre aquele material que você está publicando, né? Você pode acabar deixando passar alguma coisa que outro pesquisador vai acabar encontrando, né? Então fica um trabalho mais completo, mais correto, se for revisado antes de se tornar uma mídia de consumo, né? Como um documentário, um filme, etc. Nossa, acabei falando disso, vocês falando disso, lembrei de outro documentário com o David Attenborough sobre o dinossauro, David Attenborough e o seu dinossauro titânico, o seu dinossauro gigante, que eu consegui assistir porque eu tinha achado alguém postou no YouTube por curto período inteiro, HD fraca, mas o áudio estava bom. Eu fiquei pensando que titânossauro gigante é esse? Aí eu conheci a réplica, é a mesma réplica modelo para o Chicago e para Nova York. E, na verdade, eu assisti esse documentário depois da publicação do Patago Titã. Mas eu vi que esse documentário foi lançado antes, tanto que o documentário nem fala o nome. Mas eu esqueci o nome do paleontólogo, o autor principal da pesquisa, disse que esse era maior que a de dinossauro, se tivesse na idade adulta. E ele estava bem confiante. Mas eu achei legal que o documentário nem deu o nome da espécie, porque não tinha nomeado ainda. Já pensou dar o nome do Patago Titã antes da pesquisa? Teria sido muito bagunçado. É tipo, podemos fazer isso também, se ele se fez. Aí ia dar uma... Nossa, distorção. Contra as regras de nomenclatura zoológica. Isso pode invalidar o nome instantaneamente. Saiu na mídia antes, invalida na hora. Pois ainda bem que não fizeram. E agora a gente sabe que o Patago Titã é gigante, mas eu não acredito que nem a Aline com a impressão aí que era maior que o dinossauro, eu não acho. Essa história de briga de tamanho, eu só fico pensando assim em menino no banheiro comparando vocês sabem o que, viu? Porque, olha, eu vou te contar, é uns bichos incompletos e aí eles me chutam uns tamanhos assim que eu falo, gente, de onde vocês tiraram isso? Sem um cálculo formado. É 2 vértebras que acham do bicho. Baseado no circunferência, é baseado na massa, outra é baseado em... Pois agora o Patago Titã tem 3 indivíduos. Aí tem uma desculpa pra achar que é mais confiável do que a de dinossauro. Mas mesmo assim, não dá pra ter certeza. O Dreadnoughtus é o titanossauro gigante mais completo agora. É mais completo que o Frontalongossauro, mais completo que o Paralelititã e, desculpa, mais completo que o Australopithecus. Mas agora o Brava-Titã tem muitos indivíduos e bastante ossos. Eu espero que tenha uma nova pesquisa de novo de Brava-Titã mostrando os 3 indivíduos ou mais, quão completo cada era. Assim como a pesquisa do Patago Titã mostrou um indivíduo ali, mostrou esse indivíduo aqui. Isso é legal. Aí dá pra ter ideia não só da completude, mas quão grandes eles eram quando morreram. E o Dreadnoughtus nem era adulto ainda. Isso que é chocante. Putz, se já é gigante daquele tamanho, quão grande ele podia alcançar? É um mistério. Ainda. Voltando ao documentário, uma coisa que eu achei curiosa, não sei dizer se eu gosto ou não da ideia, mas é que eles não revelam a localização do sítio de Tanis, né? A gente não tem a localização por isso, a gente sabe em que estado está o sítio, né? Em que estado dos Estados Unidos, mas a gente não sabe a localização exata do sítio de Tanis. E eu não sei como me sentir sobre isso, porque eu não sei quais as motivações para se esconder a localização desse tipo de sítio, né? Se isso afeta negativamente ou positivamente a ciência, o que vocês acham? Tem 2 lados. É assim, eu assisti um outro documentário que agora tá livre no YouTube, chamado Prehistoric Road Trip. É muito bom, são 3 episódios, e o último episódio falou por quê. Porque tem medo de saqueamento, tem medo de os caçadores de fósseis caçarem aí venderem para os leilões. Essa é uma razão boa, mas outra razão que você falou que é verdade. Tem um lado bom e um lado ruim. 2 lados da mesma moeda. O lado ruim é que pode causar desconfiança das pessoas
parece que esse sítio não existe, eles só estão inventando, são para aqueles que não têm fé em ciência. O outro lado, que é importante, é para impedir de os fósseis serem saqueados. Tanto que a Aripe, infelizmente, já é saqueado sempre, agora está tentando ter controle. Imagina, se eu falar, esse sítio onde eu achei Tupandactylus é secreto. Por que é secreto? Porque eu não quero vazar e pessoas irem lá e achar mais fóssil e vender para Paris, Alemanha e outros assim. Então, por um lado, eu acho bom que eles vão revelar o sítio de Tânis, porque imagina, aquela perna de Tessilossauro podia ir para a coleção privada, aí ser perdido para sempre. Então, esse é uma das razões que eu vi no Prehistoric Road Trip, mas não falou aí que eu senti falta. Devia ter falado por que eles estão mantendo segredo. E porque lá nos Estados Unidos isso é legalizado, né? Uma pessoa privada e escavar um material e ficar com o fóssil, né? No Brasil a legislação é diferente. O fóssil ele é um bem da União. O nosso fóssil ele pertence ao Brasil, né? Pertence ao Estado. Enquanto em lugares como os Estados Unidos ele pode ser privado. Então você pode achar, vender por quanto você quiser e talvez esse fóssil jamais veja a luz da ciência, né, de novo, né? Então, como você falou, são dois lados de uma mesma moeda. Por um lado é bom porque a gente não tem esses caçadores de fósseis, realmente porque é um sítio que parece bem impressionante pelos fósseis que eles mostraram através do documentário, né? Tem um material muito interessante lá e que realmente poderia acabar numa coleção privada, o que seria uma lástima. Mas tem esse negócio de, né, e os outros cientistas para irem pesquisar lá, né, e a confiança do público, né, em relação a isso. Vocês estavam falando aí, eu fui correr aqui, abrir rapidinho os 3 artigos que foram publicados sobre o sítio, né, fui ver se eles colocaram as coordenadas, porque às vezes não fala-se no documentário para evitar caçador de fósseis, mas a galera vai e coloca coordenada no artigo, mas nem no artigo tem, então é segredo. Espero que os Estados Unidos parem para pensar, e que alguns paleontólogos dos Estados Unidos parem para pensar que merda de lei eles têm, né, que causa esse tipo de pânico em relação aos fósseis e ao mesmo tempo contribuir para deixar a ciência irreprodutível. Se eu quiser fazer estratigrafia do sítio para comprovar o que Robert De Palma e seus colegas estão alegando, eu não tenho como. Sim. Eu não tenho como. Eu vou depender muitas vezes, o que nem sempre é bom, né, porque existem conflitos entre grupos científicos e às vezes isso pode me ser negado. Então, para a ciência ser reprodutível, os dados eles têm que estar disponíveis sempre. Então eu espero muito que colegas dos Estados Unidos que se sentiram de alguma forma lesados, né, pela ausência dessa informação, como muitos colegas do mundo todo mencionaram, parem para pensar que isso em parte é por conta da legislação que eles têm, que permite simplesmente que a galera vá lá e saqueie o lugar. E fim. Agora, na boa, imagens durante o documentário e imagens na internet e imagens dos artigos que mostram a localização aproximada com a estrelinha lá em cima, um bom caçador de fósseis, não tô falando paleontólogo, tô falando caçador de fósseis que vai e compra, ele acha. Só que, pelo que eu vi, o sítio Tânis está dentro de um parque natural. E eu acho que a legislação de alguns estados dos Estados Unidos proíbe que coletores comerciais coletem fósseis dentro de parques nacionais, parques naturais. Então precisa ver se isso contempla a região. Interessante, Aline. Tem que ver. Bom, Robert De Palma tem que ver se não tá pisando na bola sobre isso. Indo para as considerações finais sobre todo o programa, né, não só o documentário, mas tudo que a gente falou aqui. O documentário, eu acho ele um material muito interessante, né, para a gente conhecer mais sobre a extinção dos dinossauros. Eles realmente mostraram muito material ali que, se for publicado e passar por revisão de pares, né, são fósseis incríveis, né, a tartaruga empalada, a perna entre aspas mumificada, e todo esse material é simplesmente incrível, né, é um retrato do último dia dos dinossauros, entre aspas, né, porque os dinossauros não morreram exatamente todos naquele dia, mas é realmente algo bastante significativo na história da ciência, né? A única crítica que eu tenho é em relação ao CGI utilizado e ao fato de esse material não ter sido publicado antes de ser feito esse material. Mas é um documentário que vale a pena ser assistido aí. Infelizmente, eu acho que não está disponível no Brasil oficialmente, mas isso nunca impediu um brasileiro. Então, vocês sabem onde procurar.
E aí, galera, quais as considerações finais de vocês sobre o documentário, sobre a extinção dos dinossauros? O que vocês têm a dizer? É ruim porque o documentário acaba. Não, brincadeira. É porque uma das coisas que eu fiquei assim mais excitada quando eu li a notícia de 2019, entre os peixes, as plantas, um monte de coisa que eles falaram, né? Eles não tinham falado sobre esse dinossauro mumificado que ele não tinha sido descoberto ainda. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, que ele cita lá, era a descoberta de algumas, no plural, penas, de mais de 40 centímetros, penas primitivas. Nossa, é horrível usar esse termo, mas já que é uma divulgação, vou me permitir. Penas primitivas, grandes, penas quilhadas, que seriam penas de dinossauros não avianos. E isso seria, assim, um salto no entendimento da evolução das penas e faz a gente pensar a quais dinossauros essas tais penas pertenceriam. E elas não foram mostradas no documentário. Mas que droga! Inclusive, ninguém vazou nenhuma foto delas em lugar nenhum. E eu, enfim, fico comendo meu rim aqui, querendo ver essas tais dessas penas que infelizmente não saíram. Então por isso que eu falei, que pena que acaba, porque eu queria ter visto muito mais coisa. Mas aí volta a Aline, que diz que, olha, documentário publicado antes de artigo científico não é ciência. Post no Twitter não é ciência. Post em blog não é ciência, apesar de muitos acharem que é, viu? E então a gente tem que manter o pé atrás. Será que eram penas mesmo? Porque será que não eram? E aí por isso foram retiradas do documentário? O que será que aconteceu? Né? Então tem muitas promessas sobre coisas que vão ser publicadas ainda. Vamos aguardar ansiosamente. Mas fica aí uma lição: ciência é aquilo que está publicado e que está revisado por pares, tá, gente? Perfeito. E também não é fofoca no WhatsApp. Ciência não é fofoca no WhatsApp, tá? Teu amiguinho contou a fofoca do WhatsApp, isso não é ciência. Perfeito. Eu adorei muito esse documentário pelos fósseis e tava esquecendo de falar aquele embrião de pterossauro no ovo. Meu Deus! Aquele fóssil nos Estados Unidos e aquele lindo modelo 3D que eles fizeram, se for um filhote de Asdarquídeo, não, o embrião de Asdarquídeo, caramba, já pensou se isso fosse parar nas mãos de um privado? Ia ser tanta tristeza. Mas ainda bem que estão nas mãos científicas e mal posso esperar, inclusive Mark Whitton e o Rodrigo Pegas, esse especialista, Alexander Kellner, para ver essa pesquisa sobre esse fóssil, eu espero. E aquele possível pedaço de asteroide naquele esferúleo, se for comprovado, é impressionante também. Isso tudo eu adorei. Fora os CGIs do Tiranossauro e de pessoas que estavam ruim, mas o CGI do Tiranossauro estava muito bom, pelo menos. Mas nem todos os CGIs estão ruins, só precisava dar mais dinheiro em modelo, porque o Tiranossauro só tinha braços certeiros, não pronados, penas, mas o modelo é Jurassic Park. Então essa é a minha crítica também. E crítica positiva para o Tesseranossauro, Quetzalcoatlus e aquele mamífero e o Triceratops também, pelo menos. Todo, o documentário é muito bom, sim, só que eu concordo com o que vocês falaram, e eu falo também, que não é ciência se documentar antes da publicação, que parece como um grande risco, é perigoso você mandar uma coisa que não foi estudada e peer-reviewed ainda, aí depois muda tudo. Acho que, talvez é por isso, eu tô com medo se essas penas de dinossauros que a gente falou não apareceu no documentário, talvez porque eles viram que não era pena, aí tipo, ixi, se não for pena é mais triste ainda, por isso que não puseram no documentário. Bom, espero que não seja isso. Talvez não puseram porque não tinha tempo, ou porque, sei lá, alguma desculpa brega. Mas ao todo do documentário, a extinção dos dinossauros é muito bom. A extinção dos dinossauros é sempre interessante. Eu, quando era criança, adolescente, sempre detestava estudar sobre extinção, porque é triste e eu chorava. Mas agora, aprendendo mais paleontologia e lendo esses livros Extinct, Dan Garrett passa uma mensagem importante. Eu gosto da extinção. Pode me chamar de doido, mas eu gosto mais de estudar extinção porque você aprende como podemos melhorar a vida para não ter a nova extinção agora. Extinção é normal, acredite ou não, faz parte da vida da Terra, ou talvez em outro planeta com vida. Extinção sempre pode acontecer e modificar e podemos aprender com ele para evitar os erros naturais. E é verdade, extinção não é só aprender tristeza, é aprender a superar e aprender como a Terra como a Terra funciona, como a extinção funciona. Então, eu agora não tenho mais medo e tristeza da extinção. Claro que tem tristeza, mas eu não vou, evitar. Eu aproveito e eu gosto desse assunto agora, mais do que nunca. Perfeito, Marcos. David, vou deixar você finalizar o programa aí. Bom, então, em relação ao documentário, eu acho que ele serve
também como um preview, né? A gente agora sabe que esse sítio existe, se tornou público de uma forma geral. Imagine quanta coisa a gente ainda vai descobrir. Ele apresenta coisas muito boas, como o Marcos lembrou, um aspecto que eu tinha esquecido, aquele fragmento que pode ser do cometa, assim, do meteorito, né? Então, assim, são coisas realmente que seriam revolucionárias. Nos artigos eles citam muita coisa sobre fauna de peixe, que é onde eles encontraram principalmente aqueles esferólitos nas guelras. Então, assim, são coisas muito bem documentadas. Tirando então essas questões pontuais que ficaram assim, meio uma construção narrativa mesmo, daquele dinossauro mumificado, dentre outras coisas. O material é bom, parece que tem muita coisa ali que realmente, com o passar do tempo, depois que sofrer revisões de outros colegas, a gente vai realmente comprovar que tem muita coisa ali interessante e válida. E as queixas é aquela que a gente já tinha comentado, né? Não entendi muito bem o time que eles lançaram, quase concorrendo com esse Prehistoric Planet que vai chegar agora. Talvez isso possa até prejudicar eles. A gente comentou, né, sobre ter lançado antes da publicação. Outra coisa que parece um tiro no pé é justamente ter lançado com a proximidade de um documentário que está tão badalado, que é uma produção muito maior. Vamos ver aí se ele vai ter alguma visibilidade ao longo prazo, depois que o Prehistoric Planet sair. Mas é isso, acho que vocês já deram o panorama geral dos cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de produção. Para quem vai assistir agora o documentário, acredito que a maioria das pessoas que assistir a esse episódio do podcast não terão visto ainda, e agora tiveram interesse de buscar, já sabem os problemas, a necessidade de procurar material suplementar, de ter a mais a respeito do que é dito ali, continuar acompanhando a longo prazo, que novas coisas provavelmente virão em um período de tempo não tão longo. É basicamente isso aí. Eu digamos assim, fiquei empolgado com o que foi encontrado lá, independente do que tenha sido aquilo que eles tenham dito ou não. São materiais muito bons, muito bem preservados, e acho que muita coisa ainda para sair daquele sítio. Perfeito. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aí do Conversa Passada. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados, fico muito feliz de vocês terem vindo participar desse programa, terem aceitado o convite, vocês contribuíram muito para essa discussão e esperamos ter adicionado algo aí, né, ao conhecimento de vocês sobre a extinção do final do período Cretáceo, né? Muito obrigado, gente, e até uma próxima vez. Beijo. Muito obrigado, Alberto. Obrigado a todos, foi uma honra. Alberto, posso falar uma curiosidade? Por favor. A gente tá fazendo aniversário do KPG, né? Porque a gente tá na primavera do hemisfério norte agora. Caraca, ainda tinha isso, né? Tipo, ainda tinha esse dado de que a extinção provavelmente aconteceu na primavera, né? Então. Essa pesquisa é chocante. Nossa, daqui. Então estamos vivendo o aniversário do KPG. Se você soltar até junho o podcast, ainda tá tempo pra você comemorar o aniversário. Não, acho que sai até junho. Acho que talvez esse mês ainda saia. Poxa, muito obrigado. Ainda bem que você lembrou disso. Tchau, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.